Fala, galera, bom dia. Hoje é dia 11 de julho de 2024. Hoje a gente vai falar sobre a figueira sem figo. Vou fazer uma oração aqui antes de começar. Jesus abençoa esse encontro, abençoa tudo que a gente conversar, tudo que a gente refletir. Abençoa a vida do Henrique, da família dele. Abençoa a vida do Nathalie, da família dele. Abençoa as palavras que vão sair da minha boca para que elas cheguem em corações que estão amolecidos, que estão ensináveis, para que a palavra de Jesus adentre esses corações e que a gente possa sempre lembrar de tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com carinho. É um grande objetivo aí de todo cristão. Amém. Amém. Pessoal, então vou ler aqui. Vou começar de Lucas, capítulo 13, 1, mas a parábola em si aqui ela está contada como de 6 a 9, tá? Só para a gente entender aqui o contexto. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou essa parábola. Um homem que tinha figueira plantada na sua vinha foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la ocupar a terra. O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. É isso, né? Não, tem mais. Fala, Rafa. Tudo bom, querido? Como é que você tá? Você- E aí, irmão? Opa, Tudo Tudo bom, bem? querido? A gente vai falar hoje da parábola sem figo. tá sem som. Você tá sem áudio. Bonita, todo mundo síncrono, né? Com a camisa preta, todo mundo focado. Ficou bonito isso, bicho. A gente está É, falando hoje é, sobre a parábola sem figo, tá? Tá bom. Eu vou ler de novo aqui. Então, vai mais além? Não, Vai não, além você da foi até 9, o então? 9? Foi. É, então tá. Eu vou ler de novo, então, tá? Ah, tá. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. É isso. É Tá isso, Henrique? certo. É isso. Tá. O, o, aqui o cerne da questão é que a gente não deve julgar e condenar as atitudes das pessoas, porque todos nós somos pecadores e errados. Quem deve julgar e condenar é o único juiz, que é Deus. Ele é justo, ele sabe todas as coisas, ele tem todas as condições, todos os elementos para analisar a situação, e a gente não, a gente tem olhos, como seres humanos, olhos limitados. Então,
quando acontece alguma coisa de ruim com uma pessoa, é até comum a pessoa dizer, tá vendo? Bem feito. Ela cometeu um pecado e recebeu o castigo divino. Isso daí é castigo de Deus. Uma pessoa dizendo sobre outra pessoa, envolvendo Deus, castigo de Deus, numa catástrofe, numa perda muito grande de uma pessoa. Isso não é verdade. É da nossa parte, daí Jesus falou isso, por quê? Porque nesses primeiros versículos tinha acontecido uma chacina, uma repressão com morte lá em Jerusalém, onde a gente vê isso nos estudos, né? Que um grupo de galileus, eles participavam de uma seita religiosa, e esses galileus, a cidade, a região, era de pessoa muito aguerrida, muito radical. E esse grupo radical de religiosos tinha uma concepção de não aceitar nenhuma liderança sobre eles, a não ser de Deus. De Deus, só Deus, não tinha Jesus, né? Só Deus. Judeus, né? Galileus. E não aceitavam a liderança de Roma, de Pilatos, e nem de Herodes. Herodes era o governador da região da Galileia, e Pilatos era governador tomava conta, jurisdição de Jerusalém. Esses galileus da jurisdição de Herodes foram para Jerusalém sacrificar, fazer os sacrifícios dele. Pilatos era inimigo mortal de Herodes. E esse grupo que foi sacrificar, estando sacrificando, como eles eram muito radicais, aconteceu alguma coisa lá que eles fizeram um tumulto e chamaram a força para conter aquele tumulto. Só que a força que conteve, por conta da inimizade de Pilatos para com Herodes, chegou lá com uma repressão muito violenta, matou, diz lá o estudo, que 3.000 pessoas nessa ocasião. E aí, esse é supostamente, né, Joséfo, lá, o historiador, contou isso. Então, os estudiosos, eles juntam nessas duas informações. Aqui bíblica, dizendo que Pilatos matou, né, essas pessoas, juntando o sangue delas próprias com os sacrifícios deles, que eles estavam fazendo. Isso teve uma comoção, uma notícia lá no local, e esse pessoal contou para Jesus. E esse pessoal contou para Jesus no sentido assim, era a ira de Deus. Deus estava condenando essas pessoas. Por conta disso é que Jesus, então, disse e contou essa parábola. Porque ele contou, antes de contar, ele falou, vocês acham que por eles terem sido mortos dessa forma, eles eram pecadores que receberam o juízo de Deus sobre isso? Olha, eu vou ter que dar uma pausazinha. Eita, que coisa linda. Vocês acham que juntando uma catástrofe no mundo com o juízo de Deus, isso daí a gente não pode afirmar. Jesus falou, não é verdade. O juízo de Deus, Jesus falou, está sobre todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque todas as pessoas erraram e pecaram e nasceram em pecado diante de Deus, merecendo castigo, porque eles tiveram a sua independência, quiseram sua independência lá na origem do mundo. Essa é o fato. E o que acontece é que quando mas, paralelamente, uma pessoa que suscita a ira das pessoas, uma pessoa que rouba, uma pessoa que provoca uma violência, o plantar dela de violência, ela vai colher. Se a pessoa matar uma pessoa,
vai acontecer a prisão dela, vai passar um tempo na cadeia. Isso não é juízo de Deus sobre o pecado dela, é juízo do próprio mundo sobre as ações dela. Então, quando a gente aciona, a gente age de maneira boa para com o mundo, para com as pessoas, a gente vai receber coisas boas. Quando a gente age de maneira ruim, má, com o mundo e com as pessoas, a gente vai mais decisões têm consequências catastróficas sobre as nossas vidas, que não queira dizer que seja juízo sobre o pecado, é consequência dos seus atos mesmo. Então, tem essas duas dimensões. O que eles estavam falando é que a catástrofe, a chacina lá, a repressão, tinha sido de Deus. Não é. Então, aí Deus comentou que todo mundo tem que prestar atenção, todo mundo tem que, assim como alguém falou, é juízo de Deus sobre aquelas pessoas, e se resimiu disso, eu não estou passando por catástrofe, então eu estou bem com Deus? Não, não é não. Porque o homem nasce no pecado, todo homem tem que estar devendo, está em inimizade para com Deus. Por isso é que Deus enviou o filho dele para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa culpa e assim fazer justiça. Porque Deus falou que se você se distanciar de mim, você vai morrer espiritualmente, o meu relacionamento com você vai morrer. E aí o homem se distanciou, quis ser independente. E aí é por isso que ele nasce dessa forma. Jesus vem, morreu, pagou o preço da morte, e aí traz o homem junto na conexão justiça de Deus. Então a justiça de Deus está junto da misericórdia de Deus. Aí a parábola é essa. Um dono da vinha, que é Deus e é o filho junto, como significado, plantou a vinha, plantou a figueira na vinha, que era comum, deu um espaço, cuidou. São 3 anos de cuidado para a figueira crescer. O 4º ano, o fruto da figueira é dado para Deus, e a pessoa recolhe o fruto para si do 5º em diante. Então, esse senhor da vinha já estava no 5º, 6º e 7º ano esperando o fruto dele, que não veio. Então, ele fez tudo o que tinha que ter feito, e inclusive o trabalho dele, e a figueira ocupando um espaço e sugando, tirando, se alimentando dos nutrientes da terra. E ele falou que isso não era normal, ou seja, estava tudo justo. Uma figueira sendo cuidada, é natural que ela dê fruto, mas ela não deu. Então ele falou para cortar. Aí o viticultor, que é Deus Pai e Jesus e o Espírito Santo, sempre juntos, ele falou, não, espera mais um ano, que aí eu vou fazer uma cova, vou adubar, eu vou tomar mais cuidado, 1 ano de misericórdia, né? de espera. E aí aceitou. E não tem aqui a resposta de que se a figueira deu fruto ou não, mas isso daqui para o contexto e para a ideia não é necessário. O que é necessário é dizer que o homem é em pecado, que ele não pode julgar os outros, que o que acontece no mundo é fruto mesmo das catástrofes do mundo. E a gente, quando planta, colhe maldade, que a gente, quando planta bondade, colhe bondade. Mas em relação a Deus, todos nós somos figueira sem fruto. Todos nós somos. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus para cuidar de nós, para adubar, para que a gente possa dar fruto. Então, essa parábola é esse 1 ano de preparação do terreno para que a figueira dê fruto, é a existência do homem. E, mais particularmente, para o povo de Israel, depois de Jesus. E que Jesus está tocando nos corações através do Espírito Santo, no povo de Israel também, judeus, no mundo todo, inclusive nós que somos não judeus. E aí
mostrando que Deus aceitou e Deus é misericordioso. E Deus, além de ter plantado, além de ter formado a gente, além de ter, a gente está no mundo, a gente ter dado condições, ele ainda prepara os nossos corações através do Santo Espírito. Porque o homem preparado por Deus, nascido, ele tem consciência das coisas boas, ele tem consciência. Deus, ainda com a sua graça comum, tem bondade no mundo, tem justiça no mundo, e esse homem tem condições de seguir o caminho certo, ou de seguir o caminho errado. Essa é a figueira sendo produzida, sendo nascida nos primeiros 3 anos. Deus dá as condições, Deus dá a chuva, Deus dá o alimento, Deus dá a família, Deus dá a amizade, e essa pessoa, Deus dá os bons exemplos do mundo, e a pessoa está lá. Mas aqueles que não dão fruto, precisa, e como a gente não consegue, por a gente mesmo, ter um relacionamento com Deus, na questão do pecado, precisa desse 1 ano com o Santo Espírito, com Jesus, trabalhando nas nossas vidas para que a gente tenha noção de Deus. Então, o homem tem noção de Deus como pecador a partir da entrada de Espírito Santo em nossas vidas, para conhecimento e a ciência de que precisamos de salvação, que somos pecadores e que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. É o Espírito Santo é, 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 colocando nutrientes em volta da figueira nesse 1 ano de trabalho. Beleza, Henrique, obrigado. E aí, irmão, quer já falar sobre isso também? Ou você quer ver como é que a gente vai falando aí também, você vai trazendo, mas o Willi já colocou alguns pontos aí também da parte de investimentos. Estou aqui para ouvir e puder contribuir, mas por enquanto eu vou ficar só no ouvir, que é melhor para a minha compreensão. Deixa eu só explicar aqui pro Rafa, então, qual que é o contexto aqui que a gente fala, né? O Henrique ele vai dar a explicação para gente dessa contexto bíblico, né? A gente aqui tá para falar das inspirações que isso geram para gente. Até porque no nosso entendimento inicial, principalmente o meu, eu tinha que interpretar isso na visão de investimentos. E aí o Henrique explicou que tudo na Bíblia é direcionado para o reino, está apontado para o reino. Então não tem essa história de eu interpretar de uma maneira distorcida para investimentos ou gestão, que tudo tem que ser interpretado para o reino, porque esse era o objetivo de Jesus. Então a gente só tem que se inspirar só para falar de alguma coisa, tá? Então não tem certo e errado, beleza? Tá certo, sogrão? Quando, quando tem alguma coisa diferente aí eu dou essa risada que eu dei aqui agora e exorto os irmãos. Mas tá Bom, errado isso que eu falei ou não? Não, tá certo. Não, o que você falou tá certo. É isso aí. Beleza. deixa eu ver se eu entrei então no espírito. Posso Tá. dar uma opinião, uma percepção que eu tive quando foi falada a parábola. A minha interpretação foi. Eu não tenho esse contexto do Henrique, né? Então é importante primeiro a gente entender o contexto e ouvir para saber como é que, né, toda a interpretação por trás. Mas pensando sobre o ponto de vista de entrega para o outro, né, muitas vezes a gente quer se livrar rapidamente das árvores que não dão frutos, né? Às vezes a gente não tem paciência para poder regar, né, para poder ter responsabilidade. Às vezes as pessoas precisam de suporte, né? Às vezes no Uhum. negócio a gente tem alguém que trabalha com a gente que não está gerando resultado e que porventura a gente tenha confiança no trabalho daquela pessoa e muitas vezes a gente precisa que aquela árvore seja cuidada, né? Que às vezes o fruto não está sendo dado pela não capacidade, né, nossa, né, de semear de maneira efetiva. Às vezes espera que, nesse caso, né, Deus ou o universo ou o que quer que seja, tenha responsabilidade e foge, e aí eu vou muito aqui no caminho do que o Uli colocou no texto, da nossa autorresponsabilidade. Se a gente teve um livre-arbítrio, né, e a gente quer estar próximo de Deus, cabe a nós, né, manifestar
a nossa capacidade de amar, né? A capacidade de se doar, a capacidade de, quando você fala de doação, né? E a doação máxima é o perdoar, né? Tudo que na natureza, né? Na química, quando você fala de estruturação atômica, né? Você vai falar que você vai ter o permanganato. Tudo aquilo que você chega na capacidade máxima de uma molécula suportar, você chega no per. Quando você chega a Deus, a manifestação máxima de Deus, para mim, é a doação. E a manifestação máxima de Deus dentro da gente é o perdoar, é o aprender, né? De alguma maneira, trazer Deus para dentro da gente. Então, quando essa lógica, né, da figueira aparece dentro dos negócios ou dentro, né, dos investimentos, tem a ver com como a gente de fato está semeando, né, e como a gente está esperando, porque às vezes a gente quer que o resultado apareça sem a capacidade de dar, né? E muitas vezes a gente vai ter que ter a lógica de regar aquilo dali, né? E muitas vezes isso não é feito, pelo menos assim eu vejo dentro da minha ignorância, dentro da minha percepção, da minha experiência. Então, não sei se fez sentido, né? Mais uma vez, estou entrando aqui agora para começar a jogar, estou começando a tentar compreender o processo. Uhum. Cara, eu vejo muito sentido disso, inclusive eu estava anotando aqui nas minhas também anotações, para o ambiente de negócios, muito nessa linha onde a primeira solução que muitas vezes o empreendedor, o empresário tem quando não colhe já os resultados imediatamente, então tá, então tira. Então tira a pessoa, tira esse produto do portfólio que ele não está vendendo. Mas por que que ele não está vendendo? Por que que aquela pessoa não está performando, como você falou? Será que, na verdade, ela entendeu qual era o propósito, ela entendeu o que ela tem que fazer, ela entendeu realmente qual é o caminho, o que que é esperado dela, a comunicação fluiu? Ou no caso do produto, esse produto está no portfólio e não vende. Não vende, será que você está comunicando bem para o teu cliente? Será que você está fazendo a campanha de marketing ideal? Aí o restaurante bota um prato novo no cardápio e espera que ele venda, mas ele vai vender sozinho? Não tem uma comunicação maior? Então, talvez ali o dono da terra estava já pensando, essa figueira não deu, corta. É a solução rápida, é a solução fácil e não é a solução talvez melhor, mas é a solução que ele acha que está na mão dele. E aí ele abstrai todas as outras coisas que ele podia ter feito para talvez aquela figueira estar dando fruto. Como aí o que é legal é ver que o servo dele se propõe uma solução mais ampla. Calma aí, me dá mais um ano. Deixa eu botar aqui adubo, deixa eu fazer outras coisas diferentes. É aquilo do fazer a mesma coisa, esperar o mesmo resultado ou esperar resultado diferente. Então, vamos fazer uma coisa diferente para tentar um resultado diferente. E não simplesmente ficar esperando mais um ano. E acaba que eu achei diferente nessa, que a solução veio do servo e não do dono da terra. O dono da terra Uhum. foi na solução fácil e o funcionário dele, né, que pensou de uma maneira mais inovadora de realmente um novo caminho. Então, acho que isso também é bacana. Aí mostra, e aí a gente, quer dizer, não sei se deu certo ou não depois de mais um ano, mas pelo que deu para entender também, o Senhor concordou que o servo fizesse isso, né? Entendi isso, pelo menos. Ou seja, aí você vê como as empresas também têm que estar abertas para perceber que a inovação pode vir de qualquer lugar, inclusive, muitas vezes a inovação vem de quem está na ponta desempenhando as tarefas ali mais operacionais. E que, de repente, o estratégico não conseguiu ver algo porque estava distante do processo. E o servo que está ali, né, o operacional de fato, está na ponta. Então, ele percebeu, cara, vamos tentar fazer isso aqui diferente? Então, e se o senhor aí topou, né? Que o seu servo fizesse isso, eu entendo que tem também uma cultura empresarial onde ele, pensando, claro, no paralelo de negócio, mas num paralelo onde, legal, então o senhor, ou o dono, ou o estratégico está disposto a também ver que a inovação pode vir de baixo de quem está ali na função mais operacional e não necessariamente ficar esperando que tudo venha lá só dos diretores ou dos estratégicos e etc. Isso. O que o Rafael e o Natália tá falando é verdade. É, é como aqui, assim como o Espírito Santo e Jesus usam a igreja dele, as pessoas, para fazer esse trabalho de apoio, de incentivo à pessoa à mudança, não somente porque nós, sendo usado por Deus para incentivar uma outra pessoa que precisa de mudança, como a gente também vai ser trabalhado nas nossas mudanças. Então, essa parte de fazer essa preparação desse um ano é realmente da comunidade, da igreja, como vocês estão
falando. Agora, uma coisa para complementar o que vocês estão falando sobre negócios aí, investimento também, é que o dono da vinha, ele deu o tempo normal de crescimento da figueira, 3 anos, né? Ele não foi apressado em exigir um fruto antes do tempo. Ele deixou o tempo natural do florescimento e da frutificação da figueira. Ainda deu mais um ano esperando, dedicando a Deus lá, né? Na, na, na cultura deles. Então ele foi pegar o fruto dele no 4º ano, no 4º, no 5º e no 6º. Ou seja, a partir do 3º, ela já estava naturalmente, obviamente, porque ela foi bem tratada, deveria ter dado fruto. Então, é um problema, é uma pessoa que tem certo problema de frutificar. Ou uma empresa ou um produto que tem algum problema para vingar, não é? Só um detalhe complementar disso, a gente também não sabe, né? Porque não está falado aí, mas dá para pensar o seguinte: talvez, cara, tivesse a ponto de começar a dar certo em mais alguns meses. Talvez, a gente não sabe, ele só viu, tá sem fruto, corta. Mas de repente estava prestes a dar fruto. A gente não tem como saber se a gente cortar, né? Na verdade. Então, sei lá, imagina a história clássica da Coca-Cola, né? Que no primeiro ano vendeu 25 garrafas. Imagina se o cara Uhum, observar o negócio dele, caraca, um ano, 25 garrafas, desiste, uhum, corta. Então, talvez uhum, estivesse ali prestes a ter uma colheita, não sei, mais algum pouco tempo, e ele não uhum. tem como saber. Às vezes a pessoa desiste muito perto de atingir seu objetivo, porque ela não sabe o quão perto ela estava daquele objetivo, né? É. Eu vou desenvolver esse seu raciocínio no sentido primeiro da palavra, da parábola. O viticultor é, é vital para a parábola. É porque representa o Espírito Santo e Jesus, entendeu? Ou seja, é verdade que poderia ter esse exemplo teu, essa conjectura de que poderia ter dado dali a um mês de tudo, tá certo, mas para a parábola já estava certo que a figueira não ia dar fruto, né? O seu exemplo é bom, mas em relação ao esquema e a parábola, por isso é porque isso é para evidenciar que o viticultor, com seu trabalho, era necessário, era vital para que ela desse fruto. Umas deram, outras não, mas o trabalho era necessário. Se não tivesse a presença do viticultor, ela não ia dar fruto. Beleza. Posso? Sim. Beleza. Então, o primeiro comentário que eu fiz aqui assim como todos nós estamos submetidos às consequências do mundo, tem empresas que perecem e florescem por questões internas e externas, né? Que é a história da análise top-down e bottom-up. E a Tem um nome. autorresponsabilidade. Oi? Os exemplos das parábolas têm até uma atualização, tem até nome, tem até ciência no negócio. A autorresponsabilidade, ela deve ser um tema central na vida do cristão e do investidor, né? Então, tem vezes que a coisa vai dar errada mesmo e a gente tem que assumir a responsabilidade por isso. Tem vezes que o ambiente está tão negativo que não dá para naquele momento ali ter resultado e nada é uma coisa só, né? Todo investidor, por mais competente que ele seja, ele sempre será submetido às forças do mercado. Vídeo o caso aí do Benjamin Graham durante a depressão de 2029, de 1929, né? Para quem aqui não sabe esse contexto, Benjamin Graham foi o professor do Warren Buffett, que ajudou ele a desenvolver a filosofia que ele aplica até hoje, né? E muito da maneira como o Benjamin Graham ensinou o Warren Buffett a investir
foi porque ele passou pela crise de 29, onde muitos bancos quebraram, muitos investidores perderam muito dinheiro. Então, a visão dele era totalmente defensiva. Não era importante ganhar muito dinheiro, mas sim sempre uma preservação do capital principal, né? Então, a partir daquilo ali, a gente pode ver que o próprio Benjamin Graham, que teoricamente deveria ser uma sumidade no mundo dos investimentos, quando o cenário estava muito negativo, ele não conseguiu prosperar em termos de apreciação do capital naquele momento, e isso moldou a maneira como ele encarava os fatos a partir disso, né? Aí quando a gente fala aqui do fato, por que deixá-lo ocupar a terra, né? Então, para mim, isso eu lembro de custo de oportunidade nos negócios, no espaço que uma empresa ela preenche numa carteira de investimentos. Então, a gente, como investidor, a gente tem que buscar a produtividade daqueles ativos. Mas, ao mesmo tempo, o mercado ele não trabalha de maneira linear. Ou seja, eu já vivenciei fatos de empresas que ficaram 4 anos andando de lado, aí tem um ano que ela sobe 100% no quinto ano, né? Então, isso aqui pode ser essa figueira que depois de 3 anos, mesmo não dando fruto, ela no quarto ano ela pode dar esse fruto. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E isso pode compensar esses 3 anos que ela não deu frutos, né? Que no caso seriam os dividendos. E aí, quando a gente relaciona o passagem anterior à parábola, né? Que ele fala que, contudo, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então, eu vejo que o arrependimento ele é necessário para que a gente não pereça. Mas caso não haja arrependimento, haverá consequências. Assim como haverá corte caso a figueira não dê frutos. Uma hora, quem não dá frutos, que é a empresa que não dá resultado, ela precisa ser excluída da carteira. A gente não pode ter esse comportamento de, sempre vamos dar mais uma chance, sempre vamos dar mais uma chance. Acho que quem tem que dar mais uma chance e sempre estar de braços abertos é Deus, mas é, eu sei que isso está totalmente contra o que a Bíblia fala, né? Que se pecarem 7 vezes contra você, é, você tem que dar a chance dessa pessoa se redimir. Mas aqui nos investimentos, cara, eu acho que isso aqui não pode acontecer, não. Tem uma hora que tu tem que ser pragmático e aquilo que não dá resultado, tu tem que tirar e botar algo que dê resultado. Então, isso aí é um conflito paradoxal que aqui essa inspiração eu não vejo que tem que seguir o que a Bíblia fala nesse sentido, né? Agora o Henrique pode me corrigir, me disciplinar como um pai amado. Não, cara, é assim, porque o corte, a repreensão, ela é boa. Esse corte, como sendo uma repreensão, deixar a pessoa errando e e Deus, né? Deus para com a pessoa errando, errando e Deus trabalhando, ele vai até certo ponto que ele dá um corte na pessoa, ele trabalha na pessoa radicalmente. A pessoa perde alguma coisa muito importante, a pessoa é abalada, é um corte, para que ela se recomponha. Então, o trabalho de apoio do Espírito Santo ali, na seixar ali o chão, de adubar, sim, é verdade, e as pessoas de bom coração, de coração mais sinceros, elas aproveitam aquele momento, mas tem pessoas de coração mais duro que aquilo ali não vai dar, não atinge o coração. Então, Deus precisa fazer é o chamado castigo, a correção, castigo amoroso, é para um fim proveitoso, assim como a gente faz com os nossos filhos, né? E aí Deus faz aquele corte, faz aquele castigo e a pessoa muda, tem o tranco e muda através daquele momento. Ou não, mas Deus sabe a intensidade do tratamento para a pessoa mudar. Então, a empresa que faliu, aí depois ela se recupera depois, né? Essas questões. Uma pessoa que perdeu dinheiro, aí ela já tem uma outra mente, aí ela vai
entender de outra forma, pelas crises, aprendendo com as crises. Falando agora nisso aí, Henrique, me veio aqui na cabeça o seguinte: tem uma hora lá na Bíblia que Jesus, ele nem responde para aquelas pessoas que estão perguntando para ele, mas com o objetivo de testá-lo e de fazer ele cair em contradição. Não é Uhum. verdade isso? É, é. Aí, Ele é responde, claro, ele tem um relacionamento individual com cada um de nós, ele sabe o que está no nosso coração. Essa pessoa, mesmo que ela tivesse nessa situação de testar, de fazer perguntas para ver se ele cai em contradição, se o coração mudasse de atitude, de, de, de página, né? Ele escutaria e responderia essa pessoa dentro do entendimento? sim, sim. E ele responde, a gente às vezes não entende como é que Jesus respondeu essa pessoa com um outro assunto, que é o que você está falando. Mas isso é da mente divina, né? Porque ele fez isso. Mas sempre essa resposta dele é uma lição. É uma lição para a gente, para a pessoa. Ele muda o assunto, ele diz assim: eu não. Essa pessoa está me perguntando uma coisa que não é o que ela precisa saber, né? Não é o que ela precisa saber. O que ela precisa saber é o que eu vou dizer agora. Aí ele diz o que ela precisa saber, não o que ela quer saber. A pergunta dela não ia dar em nada, não procede, não trará benefício para ela. Agora, esse ponto aqui dessa parábola também, essas pessoas que falaram para Jesus, o senhor viu o que aconteceu com um momento político lá, que Jesus não tocou no assunto da resposta, por que Pilatos fez aquilo, não se fala no assunto odierno ali, e Jesus coloca a resposta dele no assunto espiritual, vendo o que as pessoas estavam com as suas intenções ao perguntar e ao julgar aquelas pessoas, e ao mesmo tempo colocar Jesus numa situação ruim, de apoiar o que o Pilatos tinha feito, ou então de justificar, os que foram sacrificar não deveriam ter sido, não deveria ter acontecido isso com eles. Ele não tocou nesse assunto, mas ele viu a questão, viu que houve erros dos dois lados e explicou a situação do coração das pessoas. Vendo aqui, agora por esse aprofundamento, eu vejo que. Só um instantinho. Hum, Uli, mesmo porque o Jesus também falou de uma torre que tinha caído, desabado, e 18 pessoas morreram, israelitas. Aí, quer dizer, dois povos diferentes, um mais aguerrido do que o outro, mas os dois tiveram tragédias. E nenhum dos dois, os dois Jesus colocou no mesmo exemplo. Não houve juízo de Deus sobre eles. E vocês tomem cuidado, o juízo de Deus estará sobre todos vocês, porque todos vocês, a humanidade toda, precisa de se reconciliar com Deus, através de Jesus. o que eu vejo aqui também agora, de maneira mais aprofundada, é que ele fala assim, ó, já faz 3 anos que eu venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Ou seja, não é de uma hora para outra que isso parece dar Uhum, resultado ou não. E aí ele fala assim, deixe por mais um ano, porque eu vou cavar ao redor e eu vou adubar. uhum, No contexto gerencial, seria o seguinte, cara, eu vou fazer um coaching com essa pessoa, eu vou fazer uma entrevista com essa pessoa, eu vou dar treinamento para ela para ver se ela dá resultado. uhum. Ou Investir mais um seja, pouco. é como se o gestor ele não ficasse passivo esperando também a pessoa dar resultado. Ele vai investir tempo, ele vai cavucar aquela terra, ele vai trocar ele de posição, ele vai fazer questionamentos
para ver se a partir daquilo ali gera fruto. E depois Uhum. corta. E eu vejo muito isso nas empresas, né? Ah, pô, tu não dá resultado. Irmão, se vira para dar resultado. Meu trabalho é te cobrar resultado, e o teu trabalho é dar resultado, esse discurso. Hum. Eu vejo que o certo, né, seria você, como gestor, assumir a responsabilidade, desenvolver aquele talento, desenvolver aquele ativo que está dentro da tua empresa. Aqui, como no caso dos investimentos numa carteira, né? Você fazer uma análise individual, você participar das calls de resultado, fazer questionamentos para a gestão, para a administração da empresa. Quem acha que um investidor que tem uma ação não pode fazer isso, essa possibilidade existe sim, porque você não pode tomar decisões levianas de arrancar as árvores, né? Isso custa dinheiro, custa recurso. E aproveitando aqui você também me metendo no assunto aí, é mais vantajoso você tentar mais um tempo com uma pessoa que já está há um tempão na empresa e que já teve seus bons momentos e tal, mas que está num momento ruim, investir, procurar outros caminhos para ela produzir, do que tirar ela e recontratar uma outra que vai começar do zero, que você vai ter que investir nela, outra, né? Eu dei um palpite aqui nessa sua. Eu até estava vendo uma entrevista do presidente da NVIDIA, e para quem está vendo isso aqui fora do contexto de julho de 2024, a NVIDIA é uma empresa que ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, numa trajetória extremamente explosiva e ascendente. E o CEO, o fundador dessa empresa, ele, coisa de 20 anos atrás, era um janitor, um auxiliar de serviços gerais de uma empresa. E ele fala assim: eu procuro não demitir ninguém na minha empresa, porque essa pessoa ela só está mal alocada, porque se eu era um janitor, um auxiliar de serviços gerais, e eu conseguir fazer isso aqui, todo mundo tem potencial. Uhum, Não é que as pessoas não têm valor, elas só estão. Essas sementes só estão no lugar errado, né? Não tem muito a uhum. ver com isso aí. É, 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 é a justiça junto com a misericórdia, é o que nós estamos vendo aqui. É o pai e o filho sendo o dono da vinha e o pai e o filho sendo o viticultor. A justiça deve ser feita, a ordem do Senhor, a vontade do Senhor, isso é justiça. E agora, Deus também traz a misericórdia para que a pessoa exerça e pratique a justiça através do Santo Espírito e através de Jesus. Esse é um paradoxo bem interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente deve buscar, né, desenvolver as pessoas, no caso da Figueira isso não é possível, mas no caso do desenvolvimento de gestores, a gente tem que observar qual é a intencionalidade da pessoa também. Acho que tem um ponto aí dentro desse processo, não sei como a palavra fala sobre isso ou versa sobre isso, né, dentro da parábola ou anterior ao contexto. Uma coisa é você fazer um investimento numa pessoa que você entende que ela tem intencionalidade ou tem, né, a vontade de se desenvolver, né? Uhum, Outra coisa é você tentar ficar encontrando posições para uma pessoa que ela não tem uma intenção positiva, né? Se a gente olhar os estudos na área de psicologia, existem números muito variados dentro desse processo, né? Você tem aí de 5 a 15% da população é psicopata. E aí você tentar, né, uma pessoa que tem um transtorno, você tentar moldar ela, mesmo que com o melhor dos instintos, né, e baseado na melhor das ações da fé, né, e do amor, tecnicamente você não consegue fazer isso. Então, assim, até que ponto, né, a gente consegue estimular, desenvolver e buscar um novo recomeço, mesmo que o fruto não venha, e até que ponto a gente tem que fazer, né, um movimento, como o Ulisses falou, né, do descarte da ação, né, caso ela não esteja dando resultado, como é que a gente trabalha essa previsibilidade, como é que a gente trabalha isso dentro da gente, né? Porque eu já tive já nas duas pontas, né? Eu já tive na ponta de
investir demais tempo e energia em alguma coisa que aquilo não gerou nada, quer dizer, nada não, sempre gera o aprendizado, isso é importante, ele sempre vai Uhum. transmutar em alguma lição, né? Deus é tão poderoso, né? Tão perfeito naquilo que faz, que sempre vai existir a transmutação, e a transmutação eu posso interpretar ela da maneira que me convier através do livre-arbítrio. Eu tento interpretar isso como uma lição aprendida, né? Como alguma coisa que você vai criando, né? Um aprendizado sobre os tempos e movimentos, né? Então, no caso aí da semente da figueira, vai levar 3 anos, 4 anos, e no quinto ano tem que ser dado, né? O quarto ano tem que ser dado ao Senhor, ou seja, dar isso para todos e levar para o reino, e a partir do quinto ano eu posso utilizar isso, pelo menos assim foi a minha interpretação do que a gente conversou aqui. E até que ponto eu também já tive do lado de me livrar rápido demais de pessoas, né? De processos que, se eu talvez tivesse dado mais uma chance, aquela pessoa teria performado. Então, assim, como é que vocês enxergam isso? Porque esse paradoxo que o Ulisses colocou é bem interessante, tanto sob o ponto de vista de ação, né? Mas também sobre o ponto de vista de desenvolvimento organizacional, né? De como é que eu, como gestor, eu no empreendimento, tomo essa decisão, como é que vocês enxergam isso? Eu realmente queria aprender aqui com vocês, porque para mim isso não é um processo decisório nem claro e nem fácil, né? Então, talvez um direcionamento da palavra, um direcionamento da experiência de vocês possa me elucidar um pouco dentro dessa minha angústia aqui, dessa nossa discussão. Eu vou só Ó, falar aqui algo que é um conceito muito importante aí dentro da Bíblia, ô Rafa, que é a história do coração ensinável. Que isso refere-se a uma atitude de humildade, de disposição para aprender, receptividade à correção e um desejo de crescer em sabedoria e entendimento. Então, ter um coração ensinável é essencial aí para quem quer uma vida que agrada a Deus. Isso é muito mencionado aí durante toda a Bíblia, né? Não sei se tu conhece a história de um tal de Davi, mas esse Davi, a primeira vez que eu escutei a história dele, falei assim, cara, crápula absurdo. O cara, pô, pegou a mulher do melhor guerreiro dele e ainda mandou o cara pra guerra pra morrer. Só que ele queria, o que ele queria era ter um coração em Deus. Então ele se limpou daquele pecado, pediu perdão, porque ele não queria perder a presença de Deus, né? Então eu acredito que essa história que Jesus tinha um relacionamento individual com cada, tem um relacionamento individual com cada um de nós, eu acho que é um pouco dessa resposta. A gente deve buscar um relacionamento individual com cada um de nós. Então, por exemplo, tem vezes aqui que uma pessoa ela está com um problema seríssimo em casa e ela vai ficar sem performar 3 meses, 4 meses. E aí é o tipo de empresa que você quer ser. Você quer ser o tipo de empresa que despacha essa pessoa porque ela está em depressão, porque o filho, a esposa, está num momento difícil e ela não vai poder focar no trabalho? Não sei se eu falei besteira aqui, Henrique. É. Então, só um não, detalhe não sobre o que a gente falou vem não. falando nas últimas, e tem muito a ver com isso. A gente falou muito sobre propósito. Se a pessoa está alinhada com o seu propósito. E aí, no fim das contas, é importante, aí eu falando para o lado dos negócios, né? Que a cultura e o propósito estejam muito claros. Por que que a pessoa está ali? E aí, como ele falou, de repente, um momento ruim, ou a gente não deu a devida atenção, a isso tudo, na verdade, converge se todo mundo está alinhado no mesmo propósito. Você sente que tem um propósito alinhado. É claro que a gente tem que ter cuidado também com, falando de negócios, né? A questão da diferença de persistência da insistência, né? Se a gente vai insistir fazendo coisas diferentes ou vai ficar só simplesmente, ah, mas eu já fiz isso. Ah, pô, a Figueira já está aqui há 3 anos, vamos tentar mais um. Pô, já está aqui há 4 anos, tenta mais um. Pô, está aqui há 5 anos, tenta mais um. Tá, mas aqui na parábola, por exemplo, a gente viu diferente, viu fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Mas falando de pessoas, eu acho que o propósito é a grande chave para ver se as pessoas estão alinhadas com o mesmo objetivo, que eu acho que é um pouco do que você falou também, Rafael. Deixa eu Pode só falar, sem adicionar Henrique. aqui algo que, assim, isso é para quem está assistindo o que a gente está conversando, tá, gente? Tem uma situação real, tá? O pai de uma amiga minha teve que cortar a perna há 2 dias atrás. Porque se ele não cortasse a perna, ele ia morrer.
Uhum. Isso é uma analogia a algumas empresas. Às vezes você, como gestor, tem que cortar pessoas para que o todo sobreviva. Então, às vezes, ser um gestor não é ser bonzinho. E é por isso que poucas pessoas têm essa capacidade de estar na liderança. Porque poucas pessoas têm essa estrutura, essa envergadura emocional de cortar um pedaço para que o resto sobreviva, né? Agora, Uhum. num outro contexto, você estava postando sobre esse assunto específico ontem. Eu, pessoalmente, não quero competir para ser o mais barato nos negócios que eu entro, porque não existe vantagem em ser o segundo mais barato. Então, sempre que eu vou fazer algo com objetivo de vender valor, porque o valor você consegue ter margens maiores. E quando você trabalha num negócio onde você está vendendo valor e não preço, você tem espaço dentro da tua organização para suportar um funcionário que vai ficar 3 meses sem produzir porque tem algo acontecendo na vida dele. Mas tem alguns setores, e vou aqui dar como exemplo o Walmart, no varejo, eu acho que o Walmart ele não tem espaço para isso, né? Talvez ele tenha espaço hoje porque ele tem milhões de colaboradores. Então a gente precisa entender quem que a gente é também para saber que tipo de negócio que a gente vai se envolver, para que quando chegue esse momento de tomar essa decisão, a gente não fique se martirizando por ter que tomar a decisão de cortar. Ó, para ajudar também nessa questão do tempo e do relacionamento, o dono da vinha deu o tempo normal à pessoa. Travou aí, Henrique. O produto não vingou. E aí ele não cortou. O viticultor, então, ele se aprofundou para ver o caso da pessoa. E nessa proximidade com a pessoa ou com o produto, ele vai reconhecer o que a pessoa é, como, se ela tá de preguiça, se ela está ou se ele vai conhecer os problemas da pessoa, ele vai saber a realidade da pessoa. E no final, e tem um tempo, é um ano, assim, não é um ano de 365 dias, mas é um período que vai começar esse trabalho de chegar perto da coisa, da pessoa, do produto e analisar o produto, a pessoa, vai ter um tempo. E esse tempo, no final desse tempo, você vai saber, porque você chegou perto da pessoa, chegou perto do produto, saber como é que a pessoa realmente é, entendeu? Aí você vai no final lá, ó, eu vou cortar você porque depois de muita análise, muito cuidado, eu descobri que você está sem propósito nessa empresa. Então, aí você corta com consciência tranquila e corta com sabedoria e vai tranquilo. Por isso é que é bom esse tempo, mas é um tempo, tem começo, meio e fim e uma aproximação para saber realmente o que a pessoa ou o que o produto está acontecendo, está agindo assim. E para a pessoa se levantar também. Vai ajudar, né? Só, Perfeito. só um exemplozinho também, nossa igreja aqui, a gente ajuda as pessoas com cestas básicas. Então, a gente ajuda anos a pessoa a cesta básica. E, de vez em quando, a gente vê uma pessoa que está jovem, com força de trabalho, mas que não melhora. Ela está em A gente sente que ela está, e a gente percebe isso, a gente conhece a pessoa, a gente conversa com a pessoa. E ao longo do tempo grande, a gente dando esse apoio para essa pessoa. E aí a gente diz, olha, a gente vai ajudar você, a gente ajudou por um tempo, agora é para você andar com suas próprias pernas aí. E a gente corta a bolsa, não entrega mais a bolsa para essa pessoa. Porque essa pessoa demonstrou que estava se encostando, se apoiando. A gente não estava procurando gerir, procurando mudar a sua vida para ela comprar a cesta básica. Aí a gente corta. Aí ela tem um susto, ela tem um tranco e ela vai vai melhorar.
é uma forma da gente melhorar. Se a pessoa tiver com algum problema de caso de vício, que também tem, a gente diz, olha, eu vou cortar a sua cesta, mas vou te apresentar um lugar para você ficar, para ser tratado. Você não vai gastar nada, você vai ter comida, abrigo e tratamento. Você quer? Aí eu vou te direcionar para um lugar de tratamento. Aí a gente tem, de parceria, né? Não o que nós temos. E aí a gente continua ajudando a pessoa, só que de outra forma. Mas teve aquele corte e conhecimento da pessoa. E a pessoa tende a melhorar. Quando é que a gente toma a decisão de cortar a pessoa? Como é que vocês enxergam isso? Ou cortar o investimento? Qual é o ponto, qual é o sinal que a gente pode ter, interpretar isso como um sinal, né, divino, ou um sinal, né, ou isso não é claro, isso é Cara, eu vou falar aqui perceptível? no contexto dos investimentos, tá? Eu, antes de entrar em alguma coisa, eu já sei por que que eu vou entrar, manter e sair. Porque tomar essa decisão dentro do bonde, você vai agir de maneira emocional. E eu acredito que dentro de uma empresa, você tem que ter claro políticas, né? Se a tua empresa ela pudesse ser gerenciada por um algoritmo e ao longo do tempo você vai aprimorando esse algoritmo para tomar essas decisões, eu acho que seria o ideal, até para que a gente possa desenvolver uma governança a partir disso. Perfeito. Mas no caso aqui, do ponto de vista bíblico, né, eu acredito que é olhar para o caso individual, relacionamento com o coração dessa pessoa, ver o propósito, como o Nathalie falou, e, e evitar cortar, que é caro. Cortar é caro. Eu acho interessante isso também que você falou, Rafa. Jesus sabia que Judas ia trair ele, tá? Uhum. O Henrique até pode falar um pouco mais sobre isso. Por que que ele sabia que, que Judas ia trair o Henrique? E mesmo assim, comeu com ele no último dia. Como é que deixou ele fazer o que tinha que Imagina se não fazer? é, a, 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 a Bíblia diz que as ações ruins é necessário que elas venham, mas ai daquele pelas quais elas vêm. Então, se não houvesse Judas, Jesus não teria sido entregue e morto inocentemente, porque foi através, o Judas veio para um propósito, e aí fez-se o propósito de entregar Jesus para Jesus ser crucificado. Isso careço de mais esclarecimento, né, para poder me desenvolver. Jesus é Deus, né? Então, assim, ele tem Uhum. essa prerrogativa, é algo inatingível, né, e perfeito, né? Como eu, na minha imperfeição, consigo permitir um Judas me sacrificar, né? Ou até que ponto eu tenho que tirar esse Judas de próximo? Como é que vocês enxergam isso, né? Que eu não, eu Ué, confesso que essa meu aí, nível de evolução é muito longe, né, de chegar perto. O máximo que eu posso fazer é chegar perto da palavra do Senhor, praticar aquilo que eu acredito, ou seja, a lei da semeadura, se eu fizer o bem, vou colher o bem. Se eu fizer o mal, assim eu colherei, mas as pessoas, elas têm livre-arbítrio para não necessariamente reagirem da forma com que eu ajo, né? Então, como é que a gente trabalha isso, pegando a parábola da figueira e transformando isso em alguma coisa mais prática, ou de repente isso não é possível, né? De repente a interpretação volta para o que o Ulisses falou da relação um a um, né? Do Senhor com cada um de nós, onde a gente vai pedir iluminação e vai ter o coração em aprendizado para poder se desenvolver o tempo todo e tentar buscar os sinais. Como é que vocês enxergam isso? eu acho que esse episódio aqui tá muito bom, porque ele tá mostrando como que o assunto da Bíblia é infinito, tá? Outra coisa que eu aprendi é que Jesus, ele mostra como que a vida é um paradoxo, porque ele cumpriu a lei e ele amou as pessoas ao mesmo tempo.
E as pessoas que estão mais desenvolvidas com o coração em Deus, elas são essas pessoas que conseguem equilibrar esse paradoxo. Mas eu vou ler aqui Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao 17, um comentário que eu fiz ontem no meu estudo. Buscar sabedoria é uma forma de encontrar felicidade. Então, só a sabedoria vai te responder isso, Rafa. E você vai ser feliz quando você encontrar essa sabedoria. Sabedoria traz mais benefício do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Então, vai ter gente que vai ter a sabedoria para tomar essa decisão e isso vai valer mais do que o dinheiro. Coitado daquele que acha que o dinheiro é tudo. Nada se compara à sabedoria. Na mão direita, a sabedoria te dá vida longa. Na mão esquerda, sabedoria te dá riquezas e honra. Sabedoria gera uma vida agradável e paz. Honra na Bíblia é reconhecimento da dignidade e do valor de uma pessoa. Sabedoria é o que se faz com conhecimento. Então, por mais que a gente leia livros, teses de doutorado, estude, a sabedoria em Deus, ela vai ser superior a isso. E na vida, eu acho que sabedoria é saber não ganhar em todas. Entendeu? Perfeito. Obrigado. Uhum. Agora, também tem uma verdade muito grande. Nós somos seres humanos com a mente finita e Deus é eterno. E ele tem o plano de salvação, tem a humanidade toda, do começo ao fim, tendo um caminho. Deus tem um caminho e nós estamos no meio para chegando ao fim. Então, e a gente não capta a totalidade das verdades, das realidades nossas próprias de salvação e tal. A gente sabe que Deus salva, a gente sabe que o Espírito Santo é aquele que dá o conhecimento para a gente. Esse conhecimento, essa sabedoria que o está falando, vem do Espírito Santo para nós. E a gente tem respostas, tem perguntas que a gente não sabe a resposta e nunca vai saber, porque nós somos seres humanos limitados. Mas tem verdades que são ditas, que Deus é caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o Espírito Santo é que nos envolve, que nos dá a sabedoria. Então a gente precisa, e o nosso caminho com Deus é pela fé, não é pelas coisas, não é pela nossa mente, não é pelas respostas, a gente recebe o entendimento do Espírito Santo. Tu conhece a história de Abraão, Rafa? Não. Abraão teve que levar o filho dele lá pro topo do monte, e ia ter que matar o filho para oferecer como sacrifício. Tu que é pai, tu se imagina matando o teu filho? Não. Mas Deus fez isso pela gente. Ele entregou Jesus para salvar o nosso pecado. O que é a minha interpretação disso? Isso mostra que tem coisas que só Deus é capaz de fazer. O homem não é. Isso. Entendi. Porque eu já refleti muito sobre isso e eu acho que eu preferia ir para o inferno do que matar a minha filha. Não tem nem dúvida. Porque só um pai é capaz de sofrer a consequência pior em nome do filho, né? Então, A nossa função biológica, né, é a é, proteção da prole, né? Então, assim, é interessante você estar falando, porque a nossa função biológica é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E a função de um pai, né, dentro da estrutura psicológica, né, é ter a proteção, né, e guarnecer a família, né? Então, você tem a ordem de proteção da mulher e da prole. Dar a vida por para manter a existência. Então, eu acho que não existe nada mais divino do que isso. Então, acima disso, né, você ofertar, né, o filho à morte em prol de alguma coisa que eu não consigo compreender que seja maior do que a própria natureza humana, eu não conheço a história de Abraão, não sei como isso se desenrola, perdoa a minha ignorância, mas te digo que para mim isso não é factível dentro da minha, da minha realidade.
Ó, para esclarecer mais um pouco o que o Ulisses falou, que é um ponto interessante, Deus, Abraão e Sara, a esposa dele, ela era estéril. E Abraão é pai da nação judaica, pai dos israelitas. E eles não podiam ter filhos. Deus, por visão, por conhecimento, falou para ele: Eu vou fazer você pai de muitas nações. Você vai ter um filho. Sara vai ter um filho. Você vai ter pai de muitas ações. E aí, quando Sara, com idade avançada, 90 anos, teve o filho, Deus, depois de ter prometido a ele que ele ia ser pai de muitas nações, e era Deus que estava prometendo, Deus falou: Você entrega meu filho em sacrifício. Mas Deus falou para ele fazer isso como um teste. E ele aceitou fazer isso porque ele sabia que Deus tinha prometido a ele que aquele filho, Isaac, ia viver e ele iria, ó, só que como é que é uma coisa, fé, ele iria, na cabeça dele, eu vou matar esse meu filho e Deus vai ressuscitar esse meu filho logo depois. Porque ele antes falou que eu ia ter uma semente de muitas nações, e ele está querendo que eu mate meu filho, que vai ser o meu progenitor. Como é que pode isso? É porque ele sabia que Deus ia ressuscitar. Ou seja, então não foi uma atitude de matar por si só. Teve envolvimentos, teve promessas divinas antes, teve a fé, e aí ele foi atentar, e o Isaac, inclusive, se deixou morrer, e aí Deus interrompeu no momento em que ele ia fazer e disse: Agora eu sei que você está comigo e me entregou, iria me entregar o seu filho. Então, o Abraão é o pai da fé. Então, sobre tem essa estrutura por trás que ele disse para os criados quando ele estava indo para o monte, lá no alto: Nós vamos sacrificar e voltaremos. Ele falou isso para os empregados. Então, ele ia passar por esse momento doloroso, crítico, sim, é verdade, mas ele sabia que Deus ia ressuscitar, mas ele nem fez isso, né? Jesus fez apenas Deus fez um teste com ele. Pessoal, tá muito Essa interessante. rendeu, hein? O Rafa é bom de fazer pergunta. Ué. Eu vou ter que Culpa encerrar do aqui. Rafa. Eu tenho outro compromisso, tá, gente? Vai fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos, Vamos lá. vamos sim, eu faço. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esses ensinamentos, porque nós não precisamos nos preocupar, Senhor, em entender todas as coisas, porque nós temos o Teu Santo Espírito para nos ensinar, Senhor, para abrir o nosso conhecimento, abrir a nossa mente. Te pedimos assim, Senhor, assim como nós estamos com as mentes abertas para essas aplicações tão necessárias à nossa vida, principalmente, Senhor, as aplicações necessárias à nossa vida eterna, como nós estamos falando aqui, de salvação, e que todas as outras coisas que nós fazemos nesse mundo são necessárias e são postas diante de Ti para o Teu uso, as energias que a gente usa, Senhor, da nossa vida, como figueiras que se nutrem do chão, Senhor, que essa posição que nós estamos na vinha seja de frutos e seja também de cuidado teu e de cuidado das pessoas para nos ensinar, Senhor, para nos acompanhar, e nós, sendo acompanhados pelas pessoas, por ti, para darmos frutos, recebamos, aceitemos essas correções, aceitemos esses direcionamentos teus através das pessoas. E obrigado, Senhor, porque tu és um Deus justo e misericordioso, Senhor. E as coisas que nós não entendemos estão nos teus mistérios, mas nós temos compreensão através do teu Santo Espírito, que tu és amor, que tu nos salvas e que nós somos necessitados de ti, Senhor. E que tu, Jesus, morreste em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, Opa, galera. Tamo junto, então. muito bom. Semana para vocês. Rafael, prazerzão aí ter te conhecido e hoje também.
Prazer, prazer. abraço, Valeu, gente. Obrigado Bom pela dia por gentileza aí. e pelo convite. valeu, um abraço.